nos últimos dias a gente tem acompanhado aí o avançar, né, da disseminação da varíola de macaco pelo mundo e nesta semana a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa reforçou a importância aí de medidas de proteção à saúde adotadas em aeroportos e aeronaves, como aí o uso de máscara novamente, a atenção para a importância da higienização das mãos. Um cenário que vem aí acendendo, né, o alerta para uma nova possível crise sanitária. E nós procuramos entender melhor esse assunto e a gente buscou um infectologista que pudesse falar sobre esse assunto, mas ele não pôde estar conosco neste horário aqui no Cotidiano, então eu gravei com o Dr. Paulo Ernesto Guever Filho, ele que é infectologista do Hospital Moinhos de Vento, ontem no final da tarde para a gente conseguir trazer então as informações sobre esse assunto para você. Então você confere agora este papo com o Dr. Paulo Ernesto Guever Filho, infectologista do Hospital Moinhos de Vento. Me ajudar, como é que pronuncia o seu sobrenome? Guever. Guever, tá, perfeito, porque eu fiquei na dúvida ali em relação ao W no meio ali. Isso, atrapalha um pouco. Tranquilo. Doutor, então vamos lá, né? Para começar a nossa conversa, né, a gente tem visto aí as pessoas novamente, né, meio apavoradas em função da possibilidade, né, de ter aí uma nova doença e pelo fato dela ser viral, né, todo mundo sabe o quanto isso pode se espalhar aí pelo mundo e a gente gostaria de tentar entender um pouquinho melhor, né, e aí a gente buscou o senhor como um profissional aí que atua nesse meio que possa então nos esclarecer, né, o que se sabe até então sobre a varíola, sobre essa varíola dos macacos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui podendo conversar sobre esse assunto agora que está em evidência. A varíola dos macacos, ou monkeypox, ela já é conhecida, desde os anos 1958, quando ela foi identificada em alguns surtos, né, em macacos utilizados para pesquisas na África. De lá para cá, foi identificado o primeiro caso de contaminação humana em 1970, na República Democrática do Congo, e desde então tem se visto alguns surtos dessa doença na região central da África e também na África Ocidental, e eventualmente alguns casos saindo da África através das viagens, e isso aí afetando pacientes de alguns países como os Estados Unidos, Portugal, Israel e outros países também, mas numa proporção muito pequena. Uhum. Teve algum fato novo, doutor, nesse momento, assim, que fez com que a varíola tenha ganhado essa notoriedade, né, e que também a gente está tendo aí mais casos espalhados pelo mundo, ou é só mesmo o fato das pessoas estarem retomando as viagens, enfim? Olha, neste momento ainda existem algumas perguntas que elas não têm todas as respostas. Nunca se houve uma disseminação dessa doença, embora sejam poucos casos, mas em países onde habitualmente não ocorria a presença dela. Claro que o fator das viagens é um fator importante e hoje em dia, com a globalização do mundo e a facilidade de acesso das viagens e a relação do tempo de deslocamento, as pessoas podem viajar de um destino para outro em poucas horas. E nesse sentido, elas podem se contaminar num determinado local e começar a apresentar sintomas, né, às vezes até semanas depois da chegada no destino. Agora, é importante lembrar que a varíola dos macacos, ela não é facilmente transmissível. E isso é uma característica boa dela. Mas ainda precisam mais estudos para ver se não houve uma modificação genética no vírus, o que é muito pouco provável até o momento, que possa ter facilitado essa contaminação e a viagem do vírus com os doentes infectados. Uhum. Doutor, na prática, para a gente entender, como que se dá a transmissão da varíola do macaco? Primeiramente, uma pessoa precisa ter contato com o animal e depois, de pessoa para pessoa, vai acontecendo? Como que ela se dá? O vírus da varíola do macaco, ele fica em reservatórios animais dentro das florestas, e os primeiros casos identificados foram de humanos que entraram em contato com esses animais, através do toque, através do consumo das suas carnes para alimentação,
através de secreções e até de ferimentos causados por mordeduras desses animais. Uma vez que o ser humano está infectado e apresenta as lesões cutâneas, ele, por sua vez, pode transmitir para outras pessoas, né, através do contato direto, né, de pele a pele, através do contato com partículas respiratórias, que nós vimos o papel importante da transmissão do coronavírus, e o vírus da varíola do macaco também utiliza essa via, e também pelo compartilhamento de objetos contaminados, principalmente roupas, lençóis, toalhas, em que a pessoa deixa o vírus ali naqueles objetos e uma outra pessoa encostando ali pode se contaminar. Mas é importante frisar que esses mecanismos de transmissão eles não são muito efetivos. Tem um relato de caso agora, de um desses casos confirmados para a varíola do macaco, que a pessoa teve contato com 50 pessoas diferentes e somente uma delas desenvolveu a doença. Então, é um vírus que tem muita dificuldade de se transmitir de pessoa para pessoa. Uhum. O doutor, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, também de algumas informações que já foram divulgadas a respeito, essa doença ela já é considerada endêmica, né? E que ela tinha sintomas leves, principalmente aí África Ocidental e Central. Mas agora existe esse alerta aí diante da disseminação dela. Esse vírus, até então, o que se sabe dele? Podemos dizer que ele é mais agressivo do que o já conhecido ou também ainda não há informação nesse sentido? É importante lembrar que a varíola do macaco ela é diferente da varíola humana, que tem um impacto em termos de mortalidade e doença muito maior, mas que nesse momento se encontra erradicada graças à vacinação que foi feita no mundo inteiro, e a doença foi considerada erradicada em 1980 pela Organização Mundial de Saúde. A varíola do macaco, ela é uma parente, então, só que ela causa uma doença grave numa proporção muito menor dos casos. E essa variante que está circulando agora, ela é a variante que menos causa doença grave, menos causa mortalidade nos seres humanos. Então, nesse sentido, é uma doença importante porque pode levar ao óbito. As estatísticas falam em torno de até 10%, ficando entre 3% a 6%, mas isso a gente ainda não tem muitos dados, porque esses dados muitas vezes são coletados de países que não têm um sistema de saúde organizado para atender adequadamente esses pacientes. Então, é uma possibilidade que a mortalidade seja bem menor, talvez em torno de 1% dessa doença, com recursos de saúde adequados para todos os indivíduos. Uhum. Mas dado a nossa experiência com a Covid-19, por exemplo, doutor, que teve aí mutações, né, dos vírus, e inicialmente se tinha uma percepção de taxa e depois isso também mudou, é possível que isso aconteça também com a varíola dos macacos. Sim, é muito pouco provável porque o vírus da varíola do macaco ele é feito do tipo de DNA, ou seja, é muito mais difícil de ocorrer uma mutação e que vai originar novas variantes. Ao passo que os vírus da Covid-19, eles são feitos do tipo RNA. E esse vírus, ele consegue sofrer mutações com uma facilidade muito maior, gerando várias mutações diferentes, muitas variantes, que vão acabar tendo maior capacidade de infecção e de causar doença grave, fazendo com que o vírus evolua de uma forma mais rápida. Entendi. Doutor, no dia de hoje, né, a Anvisa se manifestou a respeito desse assunto e até falou a respeito aí de algumas medidas preventivas e elas são muito parecidas com aquilo que a gente já fazia durante a pandemia, né, que era lavar as mãos, fazer o uso de máscara, enfim. Essas medidas preventivas, na sua avaliação, já devem ser começadas a colocar em prática aqui no país desde já? Exato. A higienização das mãos é um hábito que previne uma série de doenças, né? Não só a varíola do macaco, mas também a questão da Covid-19
de gripe e outras doenças infecciosas, parasitárias e causadas também por bactérias. Então, a lavagem de mãos com frequência, principalmente antes de consumir alimentos ou preparar eles, e também antes de levar as mãos ao rosto, é um hábito que tem que ser praticado por todos. Outras medidas de prevenção contra a varíola do macaco é justamente o rastreamento, né, de indivíduos que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados de varíola do macaco. Neste momento, esses casos estão mais concentrados na Europa, nos Estados Unidos e Austrália, embora já hajam notificações de casos suspeitos na América do Sul. Então, é importante o indivíduo suspeito ou confirmado ficar em isolamento até ter um diagnóstico definitivo, e os contactantes desses indivíduos também ficarem em quarentena, né, por até 21 dias para ver se eles vão desenvolver a doença ou não. A doença ela se transmite também, além do contato, mas também pela via respiratória, através de gotículas de saliva. Então, ficar próximo de uma pessoa, em torno de 1 a 2 metros, em ambientes pouco ventilados e com muito tempo de exposição, também é um fator de risco para a transmissão da varíola do macaco, assim como para o Covid, embora seja muito mais difícil ocorrer a transmissão por essa via do que pela Covid. Tá certo. Doutor, falando um pouquinho de sintomas, né? Como que acontece a evolução dessa doença? Quando que é a hora de procurar um médico? Sim. Essa doença, ela tem muitas características comuns a várias outras doenças. Então, geralmente ela começa com febre, dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares difusas, e ela apresenta um sinal, que é uma pista, que pode levantar a suspeita de varíola do macaco, que é a questão do aumento de linfonodos, né, os gânglios linfáticos, que ficam no pescoço, debaixo das axilas, nas regiões inguinais e outras partes do corpo também. Logo depois disso, né, também tem a questão de calafrios e fadiga, mas logo depois do início dos sintomas, depois de 1 a 2 dias, começa o surgimento de manchas avermelhadas na pele, que começa principalmente no rosto, e essas manchas elas podem ter uma coceira bem importante, e essas manchas elas vão se espalhando pelo corpo, principalmente nos braços e pernas, se concentrando muito também nas mãos e nos pés, e uma outra característica importante na região das palmas e das plantas dos pés, né? Então, formando lesões que têm aspecto de bolhas, que nós chamamos de vesículas, com um ponto central rebaixado. A gente chama de lesões umbilicadas. Então, esse é o quadro típico da varíola do macaco e que deve ser suspeito, né, logo no início. E também ele pode ser confundido com outras doenças infecciosas que nós conhecemos, como a catapora, como a sífilis. Mas é importante lembrar que essas duas doenças, elas não apresentam um aumento de linfonodos, como é visto na varíola do macaco. Então, isso é uma dica importante para a gente tentar fazer esse diagnóstico diferencial. Entendi. O doutor, existe um público-alvo mais suscetível a essa doença? Sim, as crianças pequenas e também indivíduos imunodeprimidos e gestantes. É importante lembrar que a varíola do macaco, quando ataca a gestante, ela também pode passar para o feto, causando uma doença bem grave também. Uhum. Doutor, falando um pouquinho de vacina, né? O senhor falou aí no começo que a varíola humana, né, foi extinta graças à vacina. Esse tipo, a varíola dos macacos, a gente já tem algo sendo estudado? Poderia se usar a mesma vacina, só que adaptada para este momento? O que já se tem nesse sentido? Nós já temos vacinas contra a varíola humana que foram utilizadas há muitas décadas, há mais de séculos. Essas vacinas elas evoluíram em tecnologia e foram utilizadas pela última vez no final da década de 70 e início da década de 80. De lá para cá, essas vacinas não são mais utilizadas
em campanhas de vacinação pública, porque a doença já foi erradicada. E estudos mostraram que essas vacinas também têm um efeito protetor de até 85% contra a varíola do macaco, porque eles são vírus muito parecidos, pertencem à mesma família. Então, existem ainda vacinas contra a varíola humana, que também tem uma cobertura parcial para a varíola do macaco, mas elas são vacinas ditas estratégicas, são utilizadas em situações especiais e elas existem em estoques estratégicos em alguns países. Por exemplo, nos Estados Unidos existe uma vacina chamada Jynneos, que ela é justamente contra a varíola humana, com cobertura para a varíola do macaco. Ela também tem uma outra vacina de uma tecnologia diferente, chamada Adam 2000, que ainda existe estoques muito grandes nos Estados Unidos, mais de 100 milhões de doses, e que neste momento o CDC está cogitando utilizar em alguns grupos específicos de maior risco para essa doença. Uhum. Doutor, se talvez houver a necessidade de a gente fazer uma vacinação em massa, como foi o caso aí da Covid, para conseguir contornar, né, uma situação mais ampla, né, generalizada a nível mundial, quanto tempo levaria para a gente conseguir ter vacina o suficiente para conseguir imunizar a população? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque a metade da resposta dela é ter uma vacina capaz de prevenção. Isso nós já temos, uma vacina com 85% de prevenção. Agora, a segunda metade da resposta é a capacidade de produção dessa vacina em larga escala. Isso teria que haver uma mobilização de vários laboratórios no mundo inteiro e no sentido de reunir esforços, né, com os órgãos sanitários de vários países para incentivar e fazer essa produção massiva da vacina. Claro que nós já temos essa experiência em relação às vacinas da Covid-19, então questões logísticas já teriam avançado bastante para conseguir fazer essa produção. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por esclarecer as nossas dúvidas, né? Eu imagino que as perguntas que eu fiz aqui atendem boa parte aí da maioria das dúvidas da nossa audiência, talvez nem todas, né? Mas dada a situação e também a limitação do tempo, eu imagino que a gente conseguiu aí dar pelo menos um panorama geral a respeito dessa situação, né? Claro. É uma doença relevante, né? Está com um padrão diferente do que a gente observou até hoje, né? Embora ela acontecesse na África, mas esse padrão de disseminação para a Europa, para os Estados Unidos, não foi visto anteriormente. Então, não sabemos se existem fatos novos, né, que estão sendo pesquisados, ou se é uma coisa das viagens mesmo, né? E agora, com a retomada das viagens, da mobilidade social para fora do país, né, isso aí se torna assim, um fato relevante, tanto que o Ministério da Saúde já se organizou para enfrentar essa possível situação. Tá certo. Doutor, muito obrigada. Um bom dia aí para o senhor. Até uma próxima. Obrigado. Foi um prazer o convite, viu? 10h32, então tá aí, né, as explicações, os esclarecimentos do Dr. Paulo Ernesto Guever Filho, ele que é infectologista aí do Hospital Moinhos de Vento, conversando conosco então hoje sobre a varíola de macaco, né, essa nova doença aí, aliás, ela já não é nova, né, ela já é conhecida aí de muitos anos, principalmente aí na África Ocidental e Central, mas agora ela começa a avançar, né, e temos aí a presença dela, ou pelo menos casos suspeitos em outros países, né, inclusive Argentina, Estados Unidos, então a gente trouxe aí a opinião do doutor e também trazendo aí esclarecimentos, né, sobre como a gente pode agir preventivamente, como prestar atenção aos sintomas, a hora de procurar aí auxílio médico e também como agir diante aí de você ter um caso suspeito ou positivo aí próximo a você. E ainda sobre esse assunto, gente, a farmacêutica Moderna está testando aí potenciais vacinas contra a varíola dos macacos em um estudo pré-clínico, à medida que a doença aí, né, então se espalha aí por Estados Unidos e na Europa.
Nesta fase, os ensaios são realizados em laboratórios e não envolvem aí voluntários humanos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, disse ontem, terça-feira, que são aí 131 casos confirmados de varíola e 106 outros suspeitos, desde que o primeiro episódio foi relatado no dia 7 de maio. Então, temos aí menos de 20 dias, saímos do primeiro caso para 131, então aumentou 130 casos aí nesse intervalo. E então a doença aí geralmente, né, tem se espalhado. Procurada aí, a farmacêutica então não respondeu a um pedido para dar mais detalhes sobre as vacinas. Mas como o próprio doutor falou, inclusive, né, a gente já tem uma vacina desenvolvida para a varíola que foi utilizada até a década de 80, a doença foi erradicada e agora a gente poderia estar voltando a utilizar, tendo em vista que ela tem aí potencial de combater esse tipo de varíola também, a do macaco, mas claro, a gente tem o desafio aí, né, de produzir isso em larga escala, tem a questão de direito também, né, de patente aí dessa forma, não sei como que isso fica, se já poderia também ser produzido, né, por qualquer farmacêutica, aí tem toda essa parte para ser ampliada ainda e a gente entender, mas a Moderna já se mobilizou aí, tá então começando a produzir, fazer a fase aí de pré-teste de uma vacina para a gente conseguir aí driblar mais esse problema sanitário.